Do esporte para o jornalismo, uma excelente tarde para nós. Estamos chegando com o Band Cidade desta terça-feira. Hoje é 23 de junho. Pessoal, vamos passar um pouquinho de frio, hein? Que terça-feira gelada. Vamos com imagens ao vivo de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Faz 17 graus por lá neste momento. Em muitas cidades aqui da nossa região, registro de chuva hoje. Você vê aí, tempo carrancudo. Dia cinza lá em Campos do Jordão. Você sabe que a gente está também na internet, é só acessar bandvale.com, minha gente, em frente. O frio chega com cada vez mais força nesse comecinho de inverno. Com o tempo mais ameno, também aumenta a preocupação com as doenças respiratórias. A orientação é redobrar os cuidados e manter a vacinação em dia. Para falar sobre isso, vamos ao vivo até uma UPA lá em Taubaté conversar com o nosso querido Matheus Agostinho. Porque, Matheus, tem muita gente que está assim como eu. Rinite está atacada, o tempo fica seco demais e aí é um prejuízo danado para a nossa saúde. Não só eu, mas tem muita gente também procurando atendimento. Conta tudo para a gente, Matheus. Boa tarde para você. Oi, Otávio, uma boa tarde para você também, para todos aqueles que nos acompanham aqui no Band Cidade, primeira edição. Pois é, principalmente agora que a gente tem esse alerta do INMET a respeito da queda na temperatura nos próximos dias. Segundo o alerta, cerca de 3 a 5%, de 3 graus a 5 graus Celsius de queda, o que pode intensificar aí os problemas relacionados a doenças respiratórias, não só aqui em Taubaté, mas em toda a nossa região, principalmente para aquele grupo de atenção, que são os idosos, as crianças, as gestantes também. Então tudo isso aumenta a preocupação, principalmente então aqui no município. Para falar com a gente vai falar com a Diana Cardoso, que é diretora de Atenção Hospitalar e Urgências aqui de Taubaté. Diana, seja muito bem-vinda ao Band Cidade, primeira edição. Pode entrar aqui um pouco mais. Primeiro eu gostaria que você falasse então como que está o atendimento aqui na UPA Santa Helena, que é onde a gente está nesse momento. Então, aqui na UPA Santa Helena, dos 5.700 atendimentos, nós tivemos aí 544 que foram registrados com síndrome gripal, então cerca aí de 10%. E como que está essa atenção aos grupos dos idosos, das gestantes, das crianças também? Existe aí uma preocupação, principalmente com as crianças nessa época do frio, que intensifica mais, e elas ficam mais propícias aí, então, a estar pegando os resfriados. Os idosos também, e existe uma atenção também para as gestantes. A gente sabe que uma das formas de prevenir essas doenças é tomando a vacina, A vacina, infelizmente, aqui na cidade está um pouco em queda, esses números de adesão, mas qual que é a importância, então, da vacina para a população? Então, a gente está aí com um nível até um pouco mais baixo das crianças, que é 28%, e a população geral, agora nós estamos com 45%. Então, abriu a vacinação para o público geral e a gente precisa que essa população venha se vacinar. É porque com a vacina a gente consegue prevenir essas doenças. Sim, com a vacina a gente vai prevenir as formas mais graves da doença. Então, nós tivemos aí até o momento de janeiro até agora, nós tivemos 109 casos de internações, por síndrome gripal, e a intenção da população estar se vacinando é a gente reduzir essas complicações e reduzir as internações também pela doença. Perfeito, muito obrigado, viu? Agradeço. Então é isso, Otávio. Também a gente tem atenção nas outras cidades da região, como por exemplo São José dos Campos. Segundo as informações da Prefeitura, mais de 84 mil atendimentos foram registrados neste ano por doenças respiratórias, um número maior do que foi registrado no ano passado. Então são todas as cidades aqui da nossa região preocupadas realmente com esse frio que está chegando. Os próximos dias serão bem gelados aqui na região, então a preocupação, claro, com os grupos de atenção, mas também com o resto da população para essas doenças respiratórias. Volto com você no estúdio. Valeu demais, Matheus Agostinho, com as informações ao vivo para a gente. Então, a previsão indicando uma queda nas temperaturas de 5 graus. Vacinação contra a gripe disponível de graça na rede pública de saúde. O pessoal precisa se imunizar. Tá chovendo um pouquinho, não deixa o ar tanto seco, mas nos próximos dias a gente vai observar essa secura, o que intensifica e prejudica ainda mais a nossa saúde, minha gente? Matheus, bom trabalho para você. Valeu demais. O Vale do Paraíba está sob alerta para chuvas intensas e queda de temperatura hoje, nesta terça-feira. Segundo o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, pode chover até 50 milímetros ao longo do dia, com ventos de até 60 quilômetros por hora. Os termômetros devem cair entre 3 e 5 graus. A orientação é redobrar a atenção em caso de temporais e rajadas de vento.
A travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela ficou paralisada por quase 2 horas nesta manhã. O motivo? Os fortes ventos do litoral norte. A operação foi suspensa por volta das 8h15 da manhã e só retomada pouco antes das 10 horas. Segundo o governo do estado, as rajadas chegaram a quase 60 km por hora, acima do limite de segurança para navegação. Após a melhora das condições do tempo, o serviço foi normalizado, mas ainda com filas e tempo de espera para os usuários. Neste momento, a gente observa, então, 30 minutos para quem está em São Sebastião e 45 minutos para quem está em Ilhabela. Esse é o tempo de embarque, então, lá nas balsas, a travessia entre São Sebastião e Ilhabela. Vamos girar com a reportagem, agora a gente vai para a página policial aqui no BC, 12h35. Um motociclista de 27 anos morreu após chocar de frente com um ônibus da linha verde ontem à noite em São José dos Campos. A colisão aconteceu por volta das 6h30 da tarde em um cruzamento na região Jardim América. Segundo funcionários que estavam no ônibus, o veículo seguia pela faixa exclusiva da linha verde no sentido centro, quando o motociclista teria avançado o sinal vermelho e entrado repentinamente na via exclusiva. O motorista do ônibus afirmou que o semáforo estava aberto para passagem e tentou frear, buzinar e desviar do motociclista, mas não conseguiu evitar a colisão. Uma enfermeira que estava no ônibus e um médico que passava pelo local tentaram prestar socorro à vítima até a chegada do serviço de atendimento móvel de urgência, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos. Segundo o BO, boletim de ocorrência, agentes de trânsito relataram que imagens de monitoramento indicariam que o motociclista avançou o sinal vermelho antes da colisão, confirmando o relato, então, das pessoas que estavam no ônibus da linha verde. Um carro pegou fogo na rodovia Dutra hoje de manhã no trecho de Caçapava, foi na altura do quilômetro 127. O corpo de bombeiros apagou o fogo e o trânsito flui normalmente nas faixas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não houve vítimas, só um susto para quem passava ali por Caçapava nesta manhã de terça-feira. Um homem foi preso em flagrante em Jacareí acusado de manter a ex-namorada em cárcere privado e agredi-la dentro de casa. Segundo a polícia, a vítima ficou impedida de deixar o imóvel por mais de um dia e relatou ameaças e agressões. Poliana Prestes tem as informações sobre este caso para a gente, mais um caso de violência contra a mulher, infelizmente, aqui na nossa região, né? Poli, boa tarde. Sim, Otávio, uma ótima tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Band Cidade, primeira edição. Esse caso foi no bairro Parque dos Príncipes, lá em Jacareí. E foi na tarde de ontem que a vítima, uma mulher de 23 anos, conseguiu pedir socorro à polícia militar, Otávio. Ela estava trancada em casa no Parque dos Príncipes. O ex-namorado é que trancou ela no imóvel. Ela saiu no quintal e a polícia militar estava passando no momento. Foi quando ela conseguiu pedir socorro. Ela relatou aos policiais ali no portão da casa que ela estava trancada desde o dia anterior, desde domingo estava trancada na casa, que o ex-namorado dela teria pegado o celular dela, quebrado para impedir que ela pedisse socorro e depois dela recusar, então, ter relações sexuais com ele, ele teria passado a agredi-la e a ameaçá-la também, inclusive tentado enforcá-la. Ele fazia ameaças contra a vítima usando uma faca e depois de ter quebrado o celular dela na tarde dessa segunda-feira, ele resolveu sair do imóvel, deixou ela lá trancada, foi comprar outro celular, o suspeito. A polícia, então, depois de ter escutado o relato da vítima, os policiais forçaram o portão do imóvel, entraram na casa e ficaram lá esperando o homem retornar. Quando voltou, ele foi surpreendido pelos policiais, foi detido, conduzido até a delegacia, onde permaneceu à disposição da justiça. Ele foi preso em flagrante. A vítima, essa jovem de 23 anos, foi conduzida para fazer o exame de corpo de delito, que realmente constatou que ela tinha sofrido agressões, Otávio. Esse caso foi registrado, então, pela Polícia Civil como cárcere privado, lesão corporal praticada contra a mulher em contexto de violência doméstica e dano. O suspeito, como eu disse, foi preso, permaneceu à disposição da justiça. O caso agora será, então, investigado. Eu volto com você aí no estúdio. Ô Poli, esse é o segundo caso de violência contra a mulher que o homem mantém a vítima em cárcere privado em Jacareí. A gente acompanhou um caso também de uma mulher que veio do Paraná aqui para a nossa região e foi mantida também em cárcere privado pelo suspeito. Que situação, hein? Por um lado,
a gente vê esse aumento das estatísticas, mas também muito mais mulheres encorajadas a fazer a denúncia, o que é importante. Esperamos que esses criminosos estejam e permaneçam atrás das grades. Polê, valeu pelas informações ao vivo aqui com a gente no BC. A gente segue com o Band Cidade dessa terça-feira. Ontem uma mulher foi presa na zona leste de São José dos Campos durante uma operação da Polícia Civil para investigar a comercialização irregular de medicamentos para emagrecimento. Segundo a polícia, foram encontradas ampolas, caixas de medicamentos, seringas, caixas térmicas e um celular. Tudo isso fazia parte desse esquema. De acordo com a investigação, os produtos estavam armazenados de forma inadequada e sem comprovação de origem ou autorização sanitária. A suspeita foi presa por crime contra a saúde pública e o caso segue sendo apurado e investigado pela Polícia Civil. A Prefeitura de Taubaté vai ampliar o quadro de servidores efetivos. O prefeito Sérgio Victor sancionou a lei que cria 68 novos cargos de carreira que serão preenchidos por concurso público. As vagas são para áreas como gestão pública, economia, contabilidade, recursos humanos, engenharia e arquitetura. Segundo a administração municipal, os novos profissionais devem reforçar o planejamento, a fiscalização e a execução de políticas públicas. O impacto estimado na folha de pagamento é de cerca de 7 milhões de reais por ano. O governo Sérgio Victor informou que a lei foi apenas sancionada. Os cargos ainda não estão em vigência e não há prazo para a realização do concurso. A Câmara de Caraguatatuba, no Litoral Norte, vota hoje o veto do prefeito Matheus Silva ao projeto que prevê o fim da cobrança da taxa do lixo no município. No último dia 12, os vereadores aprovaram uma proposta que suspendia a cobrança da taxa e também garantia a devolução dos valores já pagos pelos moradores. No entanto, o projeto foi vetado pelo prefeito Matheus Silva. Segundo a prefeitura, a proposta apresenta falhas legais e não indica de que forma o município compensaria a perda de arrecadação necessária para a manutenção dos serviços de coleta e manejo de resíduos. Já a Câmara afirma que não houve apresentação de comprovação técnica detalhada dos valores cobrados e defende a criação de uma taxa de preservação ambiental como alternativa para atender às exigências do marco legal do saneamento básico. Então, essa discussão que acontece hoje na Câmara Municipal lá de Caraguatatuba, que pode derrubar o veto do prefeito Matheus Silva. E aí, minha gente, a discussão continua lá em Caraguatatuba. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2026. O pagamento vai ser realizado no dia 30 de junho, é grana extra no bolso para os contribuintes contemplados. Aqui na nossa região, mais de 700 mil pessoas declararam imposto de renda. Essa notícia é destaque no nosso portal bandvale.com. Segundo o órgão, a agilidade no processamento das declarações permitiu antecipar os pagamentos. Quer saber como é que dá para consultar se a sua restituição já vai estar disponível? Então, no dia 30, se você está contemplado nesse segundo lote, é só acessar o nosso site bandvale.com. Por lá tem as informações e o passo a passo para você. Minha gente, já mandou a sua mensagem para cá, hein? Interação no Band Cidade, você participa comigo pelo 997168021. É sempre bom, especial, contar com o seu carinho nos 4 cantos da nossa região. Pessoal ligado com a gente que manda a sua participação, a sua mensagem para cá. Seu recado é sempre muito bem-vindo. Quem conversou comigo hoje? Ricardo, ser Band é ser feliz. Ricardo Cowboy, valeu querido Ricardo Cowboy ligado com a gente aqui na Band. Minha gente, vamos para o intervalo, bem rapidinho, para a gente tomar um cafezinho, uma água, respirar um pouquinho. Eu sei que você vai continuar comigo. Vamos com imagens ao vivo agora de São José dos Campos. Que tempinho borocochô, hein? Xoxo demais em São José. 12h44, fica comigo até a 1h da tarde. Estamos por aqui com muita informação e prestação de serviço. Até já. Band Cidade, primeira edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. E Laticínios Comevap, há 92 anos, nutrindo gerações. Todas as terças, no Falando Nisso Band. Eu, Dr. Otávio Luiz Fonseca, da Clínica Ortovip, levo dicas importantes para a sua saúde bucal e de toda a família. Oferecimento: Ortovip, construindo sorrisos para um novo começo.
Sabe o que vale a pena para o seu pet? Uma loja completa Vale. Rações, brinquedos, roupinhas, banho e tosa, veterinária. E tudo com até 10% de desconto no Fidelidade. Pet Camp, a sua rede pet no Vale. Comprar, vender ou alugar um imóvel é uma das decisões mais importantes da vida. Contar com um corretor de imóveis nessa hora faz toda a diferença. Desconfie de anúncios com preços baixos ou promessas fáceis. Consulte um profissional preparado para orientar, analisar documentos e identificar riscos. Proteja seu patrimônio, proteja sua família. Consulte sempre um corretor de imóveis. Uma mensagem do Cresce SP e Grupo Band. Em todo o Plano Safra, o Marcos já sabe com quem contar. E o Rodrigo e a Ana Castela contam com quem ajuda o agro a prosperar. Sicredi. No Plano Safra, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Quer completar seu álbum e ainda se divertir? Então corre pra Arena Stereo Vale no Vale Sul Shopping. Um espaço exclusivo para troca de figurinhas, estações de videogame liberadas e transmissão ao vivo da programação Stereo Vale. Arena Stereo Vale, onde a gente se encontra pra colecionar, jogar e torcer. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. E ficou mais fácil completar seu álbum. Figurinhas da Copa é nas livrarias Curitiba. Realização Grupo Band Vale. Minha gente, como é que você tá? Tá na luta por aí também? Ou tá de folga, numa boa, debaixo das cobertas, acompanhando o Band Cidade? Vamos ver se o tempo continua propício para esse friozinho bom demais aqui na nossa região. Vamos conferir os detalhes da previsão do tempo. Você vem comigo aqui para hoje, hein, minha gente? São Bento do Sapucaí, chances de chuva, a máxima hoje não passa dos 23 graus. Em Jacareí, máxima de 21 graus, chove também, hein? Em Aparecida, máxima de 25, nublado com chuva fraca na cidade. Próxima página aqui da nossa previsão do tempo. A gente vai para Taubaté, 23 de máxima hoje, Cruzeiro registra 29, também dia borocochô, cinzento por lá, nublado. Caraguatatuba no litoral norte registra máxima de 24 graus, nublado com chuva moderada. Agora a gente tem aquela página que nos apresenta mais detalhes. E aí a gente consegue se programar um pouquinho mais para o restante da semana, né, minha gente? São José dos Campos, então hoje, 21 graus. Friozinho, bom demais. Ficar enrolado na coberta aí com o patrão e com a patroa. Na quarta-feira, então, faz 18, aí a temperatura cai bastante. A mínima não passa dos 14 graus. E aí você repara aí na quarta-feira, dia nublado, cinzento, sem chance de sol. Quinta-feira cai mais ainda, faz 17, na sexta volta a subir. Faz 21 graus de máximo, no sábado sobe 23 graus, sol entre nuvens e aí não há previsão de chuva para o sábado. Então dá para curtir numa boa o sabadão e o final de semana também. E vai faltar água hoje em Guaratinguetá. Segundo a empresa responsável pelo serviço na cidade, a EDP vai fazer uma interrupção programada no fornecimento de energia até às 5 da tarde. O que deve afetar o sistema de reservatório e bombeamento da Pedreira. Com isso, pode faltar água em alguns bairros da cidade, então você se liga aí, qualquer problema, aciona a gente aqui também no Band Cidade, que a gente está acompanhando aí essa situação em Guaratinguetá. Campos do Jordão já se prepara para receber a edição de número 56 do Festival de Inverno, que é considerado o maior e mais tradicional evento de música clássica da América Latina. É bom demais. A programação começa no dia 4 de julho e vai até o dia 2 de agosto, com mais de 80 apresentações de graça em Campos do Jordão e também na capital paulista. A abertura vai ser com um concerto a céu aberto, ao ar livre, da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, lá no Parque Capivari. Entre as novidades deste ano estão apresentações na concha acústica do Museu Felícia Leiner e no Museu Cardé. Além dos espetáculos, o festival vai oferecer 140 bolsas de estudos para jovens músicos. Vamos conversar mais um cadinho então, aqui no Band Cidade, e a sua participação aqui comigo nessa terça-feira. Vamos lá conversar mais um pouquinho. Ivete em Monteiro Lobato, da Serra da Mantiqueira. Estou assistindo o Band Cidade. Beijo grande, Ivete. Frio por aí, Ivete? Monteiro Lobato, friozinho também, né? Hamilton, em Taubaté. Minha mãe Benedita tá ligada no programa. Dona Benê, beijo grande. Valeu demais, Dona Benê. Ali na pose, ó, acompanhando todo mundo. Beijo grande, Dona Benê. Vamos para o intervalo com imagens ao vivo do Litoral Norte. Vamos ver se faz frio também, lá pelas bandas de Caraguatatuba. Que dia feio também em Caraguá, hein, minha gente? Ninguém na praia. 12h49 até já.
O iogurte é um grande aliado para quem busca uma vida mais saudável, principalmente os mais naturais. Eu sempre coloco na dieta dos meus clientes, pois ajuda no emagrecimento, na saúde dos ossos, no equilíbrio do intestino. Além de ser rico em proteínas e em cálcio, ou seja, muitos benefícios do leite. E agora, na versão copo, ficou muito mais prático, na quantidade ideal para aqueles lanches rápidos, sem deixar de ser saudável. Iogurte Comevap, saúde no seu dia a dia. Sabe aquele lugar que sempre te acolheu? Onde o café era mais saboroso? Onde te ensinavam como você poderia se programar para realizar os melhores momentos da sua vida. É assim que a gente quer que você se sinta aqui na Vinac, como parte da nossa família e realizando sonhos. Comprar, vender ou alugar um imóvel é uma das decisões mais importantes da vida. Contar com um corretor de imóveis nessa hora faz toda a diferença. Desconfie de anúncios com preços baixos ou promessas fáceis. Consulte um profissional preparado para orientar, analisar documentos e identificar riscos. Proteja seu patrimônio, proteja sua família. Consulte sempre um corretor de imóveis. Uma mensagem do Cresce SP e Grupo Band. Você sabia que a creatina é uma aliada poderosa para quem pratica exercícios? Ela ajuda a aumentar a massa magra e a fortalecer os músculos, garantindo melhor desempenho e recuperação. Mas o que muita gente não sabe é que ela também aumenta a energia e melhora o raciocínio, benefícios essenciais para a terceira idade, que costuma perder massa muscular com o tempo. Ela fortalece os músculos e ajuda a recuperar a força de forma eficaz. E não estamos falando de qualquer creatina. A creatina da Top Term vem em gomas mastigáveis, com sabor de frutas vermelhas, tornando o uso mais fácil e prazeroso. Aproveite e ligue já 0800 770 6976. Garanta seu tratamento completo com 60% de desconto. Ganhe um smartwatch de presente. Frete grátis para todo o Brasil. 0800 770 6976. Band Cidade, primeira edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. E Laticínios Comevap, há 92 anos, nutrindo gerações. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro concentram mais da metade das mortes de policiais no Brasil. Além do perigo durante as ações nas ruas, o risco também é grande nas horas de folga. Ser policial no Brasil é conviver diariamente com o risco. Em áreas dominadas pelo crime organizado, em operações contra facções armadas com fuzis ou mesmo durante a folga. Dados do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que em 2024, Rio de Janeiro e São Paulo concentraram mais da metade das mortes de policiais civis e militares registradas no país. Foram 170 em todo o território nacional. Especialistas apontam fatores comuns: o crescimento das facções criminosas fortemente armadas com fuzis e a exposição cada vez maior dos policiais nesses enfrentamentos. Se você tem uma disposição em alguns estados de enfrentar essa criminalidade, os governos que colocam as suas polícias nesse confronto têm que automaticamente prover maior blindagem a esses policiais. Eu digo blindagem no sentido de balístico, claro. Se você vai fazer uma operação que você vai enfrentar essas organizações, você tem que prover esse policial de maior blindagem, maior do que aquela que é encontrada quando os policiais estão nos patrulhamentos, nas suas atividades cotidianas. Quando um policial sai para trabalhar, ele sabe que pode não voltar para casa. O problema é que, em muitos casos, esse risco não termina quando acaba o turno. Hoje, as mortes de policiais brasileiros por confronto ocorrem mais fora do serviço do que durante operações. Uma realidade que expõe não apenas a violência do país, mas também a vulnerabilidade desses profissionais. Ele morre muito mais em situações de roubo que a população está exposta em geral. Todavia, quando o policial é vítima de roubo, você tem um elemento que não é muito encontrado em outras interações criminosas, que é a arma. Se o policial não se antecipa
a conduta criminosa, o criminoso identifica que aquela pessoa é um policial e aí ele parte, muitas vezes, para a execução dessa vítima. Os números são preocupantes, mas por trás das estatísticas há histórias interrompidas. O soldado Rafael Novaes tinha apenas 32 anos, mais de 50 mil seguidores nas redes sociais, falava sobre a rotina policial e participava de projetos sociais na comunidade onde cresceu. E a mensagem de hoje é o seguinte, afaste-se de pessoas negativas. Em fevereiro do ano passado, foi morto a tiros na porta da própria casa. Para a família, o fato de ele ser policial pode ter sido determinante. A única certeza que eu tenho é que meu irmão morreu porque ele era policial militar. Entendeu? Porque se fosse qualquer outra profissão, qualquer outra coisa, ele não teria morto não estaria morto não. O caso foi investigado e arquivado, já que o assassino acabou morto dias depois durante confronto com a polícia. No Rio de Janeiro, em outubro do ano passado, milhares de agentes das forças de segurança participaram de uma mega operação nos complexos do Alemão e da Penha, redutos do Comando Vermelho. No meio dos confrontos, o sargento do BOPE, Heber Carvalho da Fonseca, de 39 anos, foi baleado e morto em serviço. Especialista em tiros de precisão, ele integrava a tropa de elite da Polícia Militar e deixou a esposa, filhos e um enteado. Ele me mandou uma foto e colocou, estou bem. Falei, estou orando. Ele pediu para que eu continuasse orando. E eu mandei uma outra mensagem, dar um sinal de vida sempre que puder. Aí ele já não respondeu mais. E eu segui mandando algumas mensagens. Como eu vi que ele não estava respondendo, eu comecei a ligar direto. E aí ele já não atendia mais, eu já fiquei naquela angústia. E eu só pensava, o que é que eu vou falar agora em casa? Como que eu vou dar essa notícia para as crianças? Bem difícil. Jovens de Lorena estão tendo a oportunidade de conhecer mais sobre o universo do empreendedorismo rural. Um curso de graça tem apresentado aos alunos novas possibilidades de carreira no agro, setor que tem grande importância econômica aqui para o Vale do Paraíba. Vamos acompanhar na reportagem do projeto da Band Vale em parceria com Unifateia. Mostrar aos jovens uma oportunidade de crescimento profissional no Vale. Este é um dos objetivos do curso Jovem Empreendedor do Agro em Lorena. Nós estamos num momento muito importante do crescimento no agro no Brasil. Então, esse projeto, Jovem Empreendedor do Agro, o objetivo maior é desenvolver competências e habilidades para que esses jovens possam estar no mercado de trabalho. É um projeto que chegou sem nenhum custo para a cidade e acontece em outros municípios da região e do estado de São Paulo. Ele é totalmente subsidiado pelo agricultor rural do nosso Brasil, porque esse projeto ele acontece não só aqui em Lorena, acontece em Canas, na nossa região, e demais cidades do estado de São Paulo. Nesse curso, os jovens aprendem desde o básico da agricultura, como o conhecimento de utensílios básicos, até a pesquisa de campo. Bem, a gente começou aprendendo um pouco sobre o que é a agricultura, sobre o campo. Também aprendemos sobre o turismo, na agricultura, que é uma coisa bem diferente, o turismo sobre a agricultura. Nosso trabalho aqui é fazer com que os jovens entendam que é uma possibilidade de geração de renda trabalhar com turismo na área rural. E é nesse sentido que a nova geração passa pela conscientização de ver o agro como uma chance de sucesso profissional, mas também de cuidado com o meio ambiente. Cuidar de uma planta é igual você cuidar, de você a si mesmo. Você tem que regar, você tem que colocar no sol, você tem que colocar terra, você tem que cuidar tudo certinho. Então, isso chama muito mais atenção. E olha só a competição bacana que está acontecendo lá em Jacareí. A prefeitura abriu uma votação para eleger a pintura inspirada na Copa do Mundo mais bonita. A votação termina amanhã à tarde e a Rua Vencedora terá um evento comunitário especial com atrações culturais, atividades esportivas e recreação infantil. Legal demais, hein? Conferir aí a criatividade da galera lá de Jacareí. Quem caprichou mais na rua, deixou a rua bonitona, lindona. Band Cidade termina agora. Você fica na companhia da melhor dupla desse nosso Brasil inteiro. Olha só que dupla querida. Ela sempre elegante demais, Ana Flávia Simões. Luquinhas naquele estilo mais despojado, né, Luquinhas? Saí de casa, fui trabalhar. Boa tarde. Eu não aguento ele.
Muito boa tarde. Ô, Ana, vamos que eu já... destoa, né? Sim, destoa. Nossa, destoa um pouquinho. Eu ia falar um pouquinho, ia ser modesto, mas destoa bastante. Amigo, você é lindo de qualquer jeito. Mas sabe o que eu aprendi? Você tá linda com essa roupa. Não, eu aprendi que a inveja, você não tem que fazer nada. Não tem, né? Porque não te atinge também. O tempo mostra. Ô, Ana, deixa eu te falar uma coisa. Boa tarde, Otávio, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá, Luquinhas? Você que está em casa, Boa tarde. tudo bem? Ana, fiquei sabendo que você tá com uma nova integrante lá na família Simões, como é que é? Tô, meu amigo, eu ganhei de aniversário. Fofura, né? Eu vou mostrar aqui, já que você tá falando. Dá pra mostrar, Luquinhas? Deixa eu mostrar aqui, vai colocando o WhatsApp. É uma chihuahua pelo longo. E ainda não tem nome, né? Você tá nessa missão. Não, eu tô nessa missão, porque a bichinha, ela é meio... Sabe assim? Ela é bonitinha. Eu queria um nome... eu queria um nome cômico, aqui, assim, um nome carismático dá pra ver, ela. Vamos ver ela. Tá carregando. Eu queria um nome carismático, igual a carinha dela, sabe? Olha que bonitinha. Olha só. Olha lá. Essa a grande é a Amora, né? Não, ela é muito bonitinha. E ela quase cabe dentro da orelha da Amora, Sim, né? ela O tamanico dela. Olha que bonitinha, gente. Olha o tamanhuco de roupa. Olha que belezinha, fofura. Eu tô em dúvida com alguns nomes. Eu não sei se eu chamo de Flora, de Baunilha, de Zara, de Pérola. Agora o Lucas me trouxe mais uma Liz. Eu achei fofo, Liz. Gostei de Liz. Liz não é bonitinho? Liz, gostei. Acho Nossa, que você tá concordando comigo? O que aconteceu? Por ela ser assim, pequenininha, miudinha, porque gostei. ela é pequenininha. Gente, ela pesa 700 gramas. Ela é desse tamanhuco, assim. Ela é muito bonitinha, é uma fofura. benção. Bonitinha, não sei se é a palavra, mas ela tem carisma. Pra falar nela bonitinha, eu vou trazer outros bonitinhos que nem ela. Olha só, vou colocar pra vocês aqui, ó. Hoje acordei com vontade de realizar um sonho meu de infância. Me aposentar. Me aposentar. Ah, meu Deus do céu. Desde criança sonhamos com isso, né? Tirei ao vivo aqui, olha só. Eu contando os dias pra minha aposentadoria. Olha lá. Esse rapaz aí tem seu estilinho, hein, ô Isso, Lucas? verdade. Amiga, achei que fosse você. Você achou? Você se juntou com ele? Tô quase aposentando, só falta semana que vem mais 20 anos. Ai, meu Deus do céu, pior que é isso mesmo, sabia? Não, hoje eu não sei o que acontecer com ele, Só gente. falta mais semana que vem e mais 20 anos, é isso. Poxa vida. E hoje, assim, não tô no embate, amigo, hoje eu tô na paz. Então o que eu desejo pra você gente, é, que é o dobro. É o dobro de alegria. Me conta o seguinte, qual que é o tempo? É esse, aposentadoria. Na verdade, hoje a gente vai falar sobre sério. um monte de coisa no programa. A gente, programa, dinâmico. Já prepara o dedo pra participar aqui com a gente. Muita coisa. A gente vai falar de aposentadoria, então já prepara a sua dúvida sobre isso, que eu sei que é um tema que Nossa, isso bomba. A gente vai falar sobre o dia do atleta olímpico. Teremos a presença de Fabiola Molina com a gente aqui no estúdio. Não, legal demais. Chique, não é? Estamos chique bem. demais. Chique demais. E falaremos também sobre saúde bucal com o Dr. Otávio Fonseca da Ortovip. Tudo isso e muito mais no Falando Nisso. Obrigado, Otávio. Boa tarde pra você. E você gostou de quê? De qual assunto mais, meu amigo? A aposentadoria é bem legal, mas a Fabiola Molina também vai ser incrível esse papo. Para de falar que eu vou jogar essa mofada em você. Então já participem, tá bom? Já vou mandar uma mensagem. Ô, Ana, depois aqui no nosso cafezinho a gente estende um pouco, viu? Isso, o nosso tá papo, bom. a nossa conversa. Chega. A gente nem cumpriu os 7 minutos que a gente tem Não. aqui. A gente combinou que seriam quase 10 minutinhos, eu e ele. E a gente nem recebeu o ok aqui da produção também ainda. É que não tá funcionando o ponto. Ok. eu acho que o João o Lucas tá negociando com o João. Tô negociando com ele. Ser profissional, esse é o nosso negócio. Posso falar, estão macumunando contra nós, viu, Otávio? Mas, Ana, é assim, a amizade assim, nossa, tranquilo, gente. Beijo pra vocês, viu? Cada dia o tempo diminui. Olha só. Esse João tá rebelde, hein? Obrigado, amigo. Boa tarde pra você. Não era do você. jornalismo, não, hein? Ficou rebelde quando foi pras bandas lá. Tô falando nisso, hein? Beijo grande. Boa tarde, meu amo amigo. Até amanhã. vocês, viu? Você é especial. Beijos de luz pra você. Beijos de luz. Muita luz pra nós, viu?